E aí, gente, tô aqui pra mais um vídeo. E nesse vídeo é um vídeo que eu tava muito ansiosa pra gravar, porque eu tava viajando e eu tava a viagem inteira programando como esse vídeo ia ser, porque foi uma coisa que eu fiz que eu fiquei muito feliz de ter feito. Enfim, no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, não sei se muitos viram, mas enfim, eu disse que eu comecei a gravar começar o canal, por causa do Selbit, do RPG dele, enfim, eu não vou me estender muito aqui, depois eu explico melhor isso. E aí, eu falei, tipo, meu objetivo aqui é gravar RPG? Bom, no momento não, porque eu não tenho gente pra fazer isso, enfim. Só que, na verdade, depois de, tipo, 2 dias que eu gravei o vídeo, eu joguei meu primeiro RPG. E no caso, fui eu que montei, ou seja, eu mestrei o RPG. E assim, foi um negócio bem improvisado. Porque eu tinha uns primos meus aqui em casa, eu tinha uns primos que eram mais novos, então eu tava com um pouco de medo de como ia ser isso. Porque, né, você pegar pessoas novas pra jogar RPG que nunca viram que é RPG é um pouco difícil. Mas enfim. Aí eu falei que era o que o povo lá de Stranger Things jogava, aí pronto. E eu improvisei totalmente. Como que eu fiz isso? E aí eu queria mostrar pra vocês que gostam de RPG, mas que não tem muitos recursos e que gostam, tipo, de improvisar. Como que vocês podem fazer na casa de vocês, tipo, sem gastar nada, de forma muito simples. Eu peguei um tabuleiro de detetive. E aí, eu criei uma história. No caso, o tabuleiro fica... Bom, gente, vocês criam do jeito que quiser. Eu tô dando só uma ideia. Peguei um tabuleiro de detetive e criei uma história. Na minha história, eu era... Tipo, eu criei um bot, né? Um NPC, no caso, um bot não um NPC. E aí, esse NPC, no caso, eu que, obviamente, fazia o NPC... Ela era, no caso, uma dona de uma mansão muito chique, que no caso tem uma mansão, um detetive, por isso que eu tive essa ideia. E ela tava em busca de um tesouro, tipo um tesouro perdido, que tinha um monte de joia, enfim, umas coisas raras, então ela queria pra ela. E ela contratou um grupo de pessoas pra procurar isso pra ela, tipo um grupo de especialistas nisso, que era um trio. Eu vou usar o nome que eles escolheram pra dizer quem eles são. A primeira pessoa era o Draco. Eu montei a ficha deles, ajudei eles a montar a ficha deles, que nem tá mostrando aí pra vocês. No caso aí eu montei com base em outra coisa que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Depois tinha a outra pessoa, que era Alice. Ela era essas coisas aí, tudo bem. A ficha dela era essa daí também. E por fim, tinha o Gugu. O Gusk, na verdade. Como ele gostava de chamar, Gus. E essa é a ficha dele. Enfim. E aí, eu mandei pra eles no WhatsApp. Eu usava o WhatsApp pra mandar dicas de onde tava, que eles iam encontrando no meio do caminho. E uma coisa que eu achei muito legal que vocês podem fazer é na RPG, você, tipo, sempre... Tipo, todo mundo vai pensar que todo mundo sabe a mesma coisa. Só que na verdade não. Na verdade, tipo, as pessoas vão estar recebendo informações diferentes, vão saber coisas diferentes, enfim, objetivos diferentes, porque na cabeça deles o objetivo de todo mundo era achar o prêmio e entregar pra pessoa que contratou eles para poder receber o pagamento deles. E como eles eram um trio, uma equipe, eles poderiam fazer isso juntos. Esse era o objetivo. Só que na verdade, eu mandei objetivos secretos para cada um. Eu mandei para o Gus, que ele era um assassino. Então essa era a função dele, assassino. O objetivo dele era matar os outros aliados dele e conseguir resgatar o prêmio sozinho para ficar com a recompensa sozinho. Esse era o objetivo dele. A Alice era uma pessoa mais amigável, o objetivo dela era ali unir o grupo, manter a paz, cuidar dos outros, tanto que ela tinha habilidade de medicina para isso. E, por fim, tinha o Draco, que o objetivo dele era enganar os outros. Então ele era tipo um sabotador, um impostor ali do grupo.
Então o objetivo dele era mentir, trapacear, enfim, fazer de tudo possível pra ganhar o prêmio sozinho. Só que as outras pessoas estariam vivas. Só que ele acharia o prêmio sozinho e não contaria pros outros, que ele achou o prêmio, inclusive. Enfim, aí eu tô falando de prêmio. Esse prêmio realmente existia. Obviamente não era uma caixa de joias, né, pelo amor de Deus. Mas era uma caixa de bombom, só pra dar legalzinho. E aí, enfim, os personagens estavam montados e eu entrei bem me inspirei na narração do Selbit, que ele faz uma narração bem, sei lá, eu gosto bastante, então eu tentei fazer e acho que eles gostaram também bastante. Comecei narrando então, e eles começaram a história. E aí, eu tinha escolhido um lugar muito específico lá do jogo, aqui, que era, tipo, debaixo da poltrona roxa do hospital. Eu falei pra eles que era um lugar bem específico. Então, eles iam... pra andar, eles rolavam uma roleta, que é essa roleta aí, que é de um jogo da vida que eu tirei, pra andar. E aí, tinha essas pecinhas que eu coloquei em lugares espalhados no mapa, onde algumas eram, tipo, informantes, algumas eram prêmios, algumas eram coisas ruins, alguma era, tipo, uma roleta russa que você tinha que girar a roleta. E se caísse, tipo, de 1 a 5, você perdia 10 de vida. Se tirasse de 6 a 8, você ganhava uma pessoa ou um carro. E se você tirasse de 9 a 10, você ganhava uma informação. E aí, tipo, eu mudava dependendo do lugar que eles... da coisinha que eles tinham parado, eu mudava. E toda vez que alguém chegava, eu tirava essa coisinha. Essa pecinha, não coisinha. Enfim. E aí foi bem legal a dinâmica. Tipo, obviamente que eu não tinha programado antes qual peça ia ser cada coisa. Vocês podem fazer isso, que eu acho que fica mais justo. No caso, eu só vou inventando na hora e não vamos contar isso pra eles, né, gente? E eu ia mandando a dica pra eles. Tipo, eu vou pegar aqui a dica pra vocês, que eu fiquei mandando pra eles. Eu vou colocar aqui, tipo, a dica que eu fui mandando pra eles. Por exemplo, a primeira dica. Não é nos locais que começam com B. Aí tinha o banco e a boate. Ou seja, já sei que não tá nem no banco nem na boate. Eles começaram os 3 na mansão, né? Porque foi o local que eu designei eles. Aí eu colocava, o local está longe de onde você está agora. O local possui um lugar para sentar. Tem coisa roxa perto. E eu ia mandando pelo WhatsApp. E eles iam tirando algumas dúvidas, quando era uma dúvida sobre que eles não tinham entendido direito. Tipo, se eu sou assassino, tá, como que vai funcionar isso? E aí essa caixa de bombom, quem ganhasse ia receber. E aí, se a pessoa que ganhasse tivesse concluído seu objetivo, ela ia ganhar sozinha. Senão ela teria que compartilhar com os outros. No fim, eles acabaram compartilhando, obviamente, era só pra dar graça ali no jogo. E aí foi isso. Também adicionei armas. E tipo assim, eu tinha arminhas do detetive, então eu fui adicionando essas armas e fui criando as funções dela na hora. Por exemplo, a espingarda aumentava o alcance. Por exemplo, eles só podiam se atacar ou interagir quando eles estivessem 5 blocos de distância um do outro. Então a espingarda aumentava o alcance. Aí, sei lá, o veneno, você podia usar o veneno para envenenar a pessoa, obviamente. Enfim, o pé de cabra você podia, tipo, você tinha 2 funções. Ou você, tipo, batia na pessoa, que dava um dano específico, ou você, tipo, cravava na pessoa. E aí ela ia começar a sangrar, só que você ia perder o pé de cabra. Enfim, tinha muitas funções que eu ia criando na hora. E outra dinâmica também é que eu incentivei muito a eles fazerem um RPG bem, tipo, narrativo mesmo, bem de história. Então eles começaram a contar a história, inventar. Eu falei pra eles que eles podiam pegar personagens. Então, por exemplo, o Gus, ele foi no hotel, aí ele falou que ele encontrou um segurança, contou a história lá do segurança, não sei o que lá. Aí o segurança foi lá, começou a fazer parte do time dele por um objetivo em comum de matar o Draco. Enfim, eles começaram a contar uma história e eles começaram a interagir entre si, tipo, que eles tinham como se fosse walkie-talkies. Então foi bem legal. De vez em quando também a chefe deles ligava pra eles pelo walkie-talkie também, pra perguntar como que estavam indo as coisas. Foi tipo um negócio bem tranquilo e bem divertido de jogar.
Então, os personagens que eles encontravam, eles iam tendo funções, tipo, segurança dava mais dano, entre essas coisas. Também tinha a opção de eles terem carro, que o carro ele dobrava o número de passos. Tem muitas coisas que dá pra você adicionar. Tipo, eu adicionei as coisas que eu tinha fisicamente, mas obviamente que você pode criar. Mas aqui eu tô explicando como fazer um jogo mais físico, tipo, mais visível. Pra gente que não entende muito bem como jogar RPG. Porque se eu jogasse pra eles um negócio de muita imaginação, sem nunca eles terem jogado, eu acho que não daria muito certo. Então, meio que é isso, gente. É assim que vocês podem fazer um RPG fácil em casa com pessoas que nunca jogaram. E eu sei que tem aquela tabu, não, meio que um tabu de as pessoas acharem que não é uma coisa legal RPG e também acharem cringe. Então, tipo, você pode fazer pessoas jogarem RPG sem elas saberem que elas estão jogando RPG. E aí, depois que elas gostarem, você conta pra elas que era um RPG. Que nem eu fiz com os meus primos. E foi isso, eles adoraram e pedem até hoje pra eu fazer mais pra eles. É isso, gente. Foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E deixem sugestões aí para os próximos. Se vocês quiserem que eu faça um RPG aqui pra vocês, eu posso ligar pra eles e a gente bolar alguma coisa. É isso, tchau!